Olá pessoal, eu sou o Zion, estamos aqui novamente com o nosso programa Eu Sou Discípulo e é uma grande alegria a gente estar aqui toda semana compartilhando com vocês um pouquinho daquilo que Deus tem falado no nosso coração e compartilhar e partilhar isso para vocês também, porque de graça a gente recebe, de graça a gente transmite. Então acompanha com a gente aqui e com certeza a sua vida vai ser abençoada nesse dia. O texto que eu quero trazer para vocês hoje está em 2 Coríntios capítulo 4, do versículo 7 em diante, que diz assim: Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo. O que nós vemos hoje aqui, e que eu quero compartilhar com você, é justamente sobre a geração floco de neve. Parece engraçado, né? Mas a gente vê hoje, eu falei semana passada sobre o cristianismo manteiga, cristãos que não sabem lidar com as dificuldades ou com palavras que gerem necessidade de confronto e desafios. E nós vemos, falando sobre floco de neve, tirando a parte boa do que você vê sobre o floco de neve, que é a nevasca e o clima de neve, aplicando isso sobre a questão do que se reflete às pessoas, a gente viu uma pesquisa justamente sobre uma geração de jovens e de pessoas que nessa última década não sabem enfrentar os desafios e a visão de mundo. Pessoas que não sabem se deparar com as dificuldades e as adversidades na qual elas se deparam no seu dia a dia. E consequentemente a gente vê uma geração ansiosa, uma geração que muitas vezes está se deparando com a depressão, que não sabe lidar com a quantidade de informação e com tudo isso, quando se depara com os desafios e com as dificuldades, elas travam, elas ficam inoperantes e não conseguem tomar decisões importantes. E a gente vê o quê? Que cada geração ela reflete a sociedade que ela vive. Então, quando nós vemos o apóstolo Paulo falando nisso, que nós temos esse tesouro, como cristão, nós temos a presença de Deus, mas o vaso é de barro, significa o quê? Que somos pessoas limitadas, fragilizadas, mas temos que ser condicionadas, temos que aprender a deixar o nosso caráter ser tratado diante das adversidades e das lutas, para não sermos pessoas que diante do mundo, diante das crises, dos desafios, fiquemos limitadas e até mesmo travadas. Nós somos chamados nesse mundo a sermos o sal da terra e luz do mundo. Nós somos chamados a ser testemunhas, a sermos agentes de esperança. E como os discípulos, nós não podemos simplesmente ficar travados diante de um vitimismo, dizendo: eu não sei o que fazer, está difícil a minha vida, eu estou sofrendo, meu líder, meu pastor, e agora não sei o que fazer, como que eu vou reagir, como que eu vou lidar com os problemas da minha vida. O apóstolo Paulo fala que apesar de termos lutas, apesar de termos dificuldades, apesar de sermos pressionados de todos os lados, nós não desanimamos. Então não podemos ser refém das circunstâncias, do vitimismo, ser a geração floco de neve que não sabe lidar com as crises, com os problemas. E nós vemos aqui 3 erros que essa geração se depara e que nós devemos aprender e devemos saber lidar com isso. Primeiro caso que nós vemos como reflexo de uma geração floco de neve é superproteção. Uma geração que nós devemos entender que devemos ter cuidados, que devemos nos precaver das coisas, que devemos buscar segurança, mas entender que devemos também assumir riscos, a saber lidar com desafios, que às vezes a gente vai errar, a gente vai tropeçar, a gente vai se ralar, às vezes a gente vai fracassar, mas não devemos buscar viver num ambiente de superproteção, escondido numa bolha, onde devemos nos preocupar se qualquer coisa viesse nos afetar, ou viesse representar uma ameaça, onde qualquer erro viesse colocar tudo abaixo. O apóstolo Paulo coloca que, por mais que a gente sofra situações que possam nos levar a sofrer, nós não vamos desanimar, nós não vamos nos comprometer, porque maior o que está em nós do que o que está no mundo, diz o apóstolo João.
Outra questão que nós vemos dessa geração é o sentido exagerado do eu. Muitas vezes nós estamos nos voltando para nós mesmos. Se a gente olha para a gente, realmente a gente vai encontrar limitação, vai encontrar fragilidade, vai encontrar situações onde a gente vê que a gente é limitado. Então a gente tem que entender que nós não somos o centro do universo, que nós não somos a pessoa, as coisas nesse mundo não giram em torno do eu, não giram em torno de nós mesmos. Nós vivemos uma geração hoje que ela tem se tornado cada vez mais egocentrista, ou seja, tudo baseado no eu, na minha satisfação, na minha importância, em como eu me sinto, em como eu estou, em como vai ser importante para mim, se isso vai fazer bem ou não. E pessoas que vivem assim, com o sentido exagerado do eu, elas não conseguem viver no sentido de abnegação, no sentido de sacrifício, no sentido de ter que abrir mão de si mesmo em prol de outras pessoas. E aí, quando vem as dificuldades, que elas têm que sair da zona de conforto, elas entram em crise. Quando elas têm que assumir um risco, ou elas têm que tomar uma decisão que envolve abrir mão de si mesmas, elas ficam travadas. E última questão é a insegurança, como que elas lidam com o dia ruim, com o dia mau. Eclesiastes fala que o dia mau vem sobre todo mundo. Todo mundo vai passar por dias de doenças, de dificuldade, dias de reveses. E como que nós vamos lidar? A Bíblia fala que mais importante do que como você lida na hora da dificuldade é com quem você está. Você tem que entender isso. Porque a geração floco de neve, ela cria uma sensação de que, quem poderá me socorrer? Né? Muitas vezes a gente via isso, principalmente naquele programa, o Chapolin Colorado, né? Onde o pessoal dizia assim, quem poderá me socorrer? Quem vai me defender? Quem vai me ajudar? E a gente vê uma geração hoje assim, estou desamparado, ninguém me ajuda, eu estou sozinho, ninguém quer me ajudar. E na verdade nós não estamos sozinhos. Como cristãos, como líderes, como discípulos, nós temos que entender que existe um ambiente de interdependência, um ambiente de comunhão, um ambiente de relacionamento. E se você prezar para cultivar esse ambiente de relacionamentos significativos, você vai entender que não está só. E nós devemos prezar por isso, buscar um ambiente onde você não caminhe sozinho, para que você não se sinta fragilizado diante da insegurança, da catástrofe, da adversidade, das lutas, dos reveses da vida. Então, nós devemos buscar um ambiente onde a gente não seja uma geração floco de neve, mas sejamos uma geração fortalecida no Senhor, como diz o apóstolo Paulo. Tenhamos um tesouro poderoso, que é a presença de Deus nesse vaso que é de barro. Por mais que muitas vezes a gente seja frágil, se sinta até mesmo fraco, entender que a força que nós temos não provém de nós, mas daquele que nos ama, daquele que está conosco e daquele que nos sustenta e que nos fortalece. E nessa semana quero deixar também mais uma dica de livro para você, que se chama A Isca de Satanás, do autor John Bevere, que já escreveu vários livros. Esse é um livro clássico, até a versão que eu tenho aqui é uma capa até antiga, porque esse exemplar que eu tenho aqui já não é um dos mais modernos, mas se você for procurar nas melhores livrarias, você vai encontrar alguma das edições anteriores e a edição contemporânea, mas fica aqui uma dica para você, A Isca de Satanás, que fala justamente sobre como enfrentar as ofensas, como enfrentar muitas vezes as crises que nós temos diante dos relacionamentos, quando a gente se ofende, a gente se magoa, quando a gente fica amargurado. E uma das coisas que o diabo mais usa para afastar a gente de Deus, que é justamente isso, as mágoas e as ofensas dentro dos relacionamentos. O autor John Bevere tem vários livros, outros títulos muito conhecidos, e A Isca de Satanás é uma dica que a gente deixa que com certeza vai abençoar muito a sua vida. Que Deus abençoe e até a próxima.